Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Já estamos na edição 85, rumo ao 100. Hoje mais uma vez com Carlos Eduardo Ing. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Prazer estar aqui novamente, falar de mais uma semana aí com bastante assunto para a gente comentar. Ao lado de Carlos Eduardo Ing, temos Thaís Souza, nossa ruiva das finanças. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafa e Cadu. Que bom estar aqui mais uma vez. Muitos assuntos para a gente colocar em dia. Simbora! Muito bem, tivemos uma semana ainda marcada pela PEC dos precatórios. Rapaz, estamos falando desse assunto há, pelo menos 3, 4 meses, talvez até 5 meses, né? A tentativa do governo de adiar o pagamento dos precatórios, o chamado cometa que o Paulo Guedes anunciou faz um certo tempo e que seria uma medida para abrir uma brecha fiscal para composições econômicas / políticas do governo, sobretudo em relação ao Auxílio Brasil. O mercado ele teve uma semana um pouco mais curta, com dados importantes lá fora, a gente também vai comentar sobre isso, mas no fim das contas, o Ibovespa subiu 0,59 nesta última sexta-feira e nem começou a fazer cosquinha nos tombos semanais que estão acumulados por aí. Temos menos 3,10 no índice, que reverteu aquela recuperação mensal de 2,71 com a queda de 0,45. Enfim, temos ainda altos e baixos, muita volatilidade no mercado, porém sempre no terreno negativo. Muitos ruídos políticos ainda acontecendo e olha que era uma semana razoavelmente que deveria se anunciar tranquila com o presidente Jair Bolsonaro passando 7 dias no Oriente Médio, visitando Dubai, Catar, enfim, mas que no fim das contas acabou sendo bastante turbulenta. Basicamente, ela foi aprovada em segundo turno já na semana passada na Câmara dos Deputados, né? Em articulações políticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, e está agora nas mãos do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que antes de levar ao plenário precisa passar pela CCJ, pela Câmara de Constituição e Justiça. E a articulação política do governo ainda não prevê os votos necessários para que ela seja aprovada. E o que se fala, o que se observa, o que se negocia é um fatiamento dessa PEC dos precatórios. Então, esse preâmbulo político levou muita incerteza para o mercado, que acabou refletindo nas negociações e no volume que alcançamos nesta última sexta-feira, dia 19 de novembro. Mas vamos lá, porque tivemos relatório Focus mais uma vez revisado com números ruins para a economia brasileira, inflação lá no alto, o PIB lá para baixo. Vamos bater um papo sobre como foi essa semana. E aí, Cadu, como é que você avalia? Exato, Rafa. Acho que você fez um bom briefing já do que a gente teve de mais marcante aí nessa semana, principalmente referente à parte, né, da política fiscal que envolve a votação aí da PEC dos precatórios. A gente teve uma semana realmente mais curta, com feriado na segunda-feira, a Bolsa Brasileira fechada, e semanalmente a gente já vem observando, né, uma revisão das projeções de inflação tanto para 2021 como para 2022, então a gente continua tendo, né, essa perspectiva de uma inflação cada vez mais disseminada na economia e cada vez um pouco mais persistente, né, demorando um pouco a se passar os efeitos tanto causados, né, pela pandemia, né, ou melhor dizendo, pela retomada econômica e os gargalos nas cadeias produtivas que a gente observou ao longo dessa volta do crescimento, né? Falando em escala global, não é só um caso brasileiro, né? Principalmente quando a gente vai falar referente à parte energética, né? A gente viu, por exemplo, a inflação essa semana no Reino Unido batendo recorde, o preço do gás natural muito elevado, o próprio Estados Unidos também preocupado com o preço dos combustíveis, inclusive o Biden ele fez um discurso ali que quer investigar se as altas dos preços estão sendo, de certa maneira, artificialmente coordenadas, propositalmente. Então tem uma série de fatores, né? E a gente tem as nossas causas particulares que envolvem o lado fiscal, envolve um pouco do câmbio, envolve um pouco também da crise energética, que contribuem ainda mais com essa inflação cada vez mais elevada no horizonte aí de 2021 e 2022.
Um outro lado que é importante também a gente ressaltar é que cada vez mais a expectativa do crescimento econômico para o ano que vem reduzindo. No relatório Focus, isso caiu de 1% para 0,93%, pela sexta semana consecutiva foi revisado para baixo, mas quando a gente analisa alguns outros relatórios e analistas, alguns já falam que o Brasil pode ser que no ano que vem a gente tenha uma economia estagnada ou até mesmo que o PIB ele venha a recuar diante das dificuldades que o país venha a enfrentar no ano que vem. Com as indefinições que a gente ainda encontra no radar, com uma taxa de juros que o Banco Central já deixou claro que deve elevar a um patamar mais contracionista e isso tudo levando aí essa percepção do mercado de que o crescimento econômico talvez não se dê da maneira que se esperava para o próximo ano. Um outro dado interessante que, voltando um pouco na semana passada, é que a grande locomotiva que se esperava para o crescimento econômico no Brasil está diretamente ligada ao agronegócio. A gente está na expectativa aí de mais uma safra recorde para o ano que vem. E o outro lado seria o setor de serviços, né? Uma vez que a pandemia ela começa a sair um pouco mais do radar com a população cada vez mais imunizada e a gente retomando a circulação das pessoas falando, né, de Brasil. Então, se tinha essa expectativa que serviços seriam um setor que ajudaria a impulsionar o crescimento econômico em 2022. Mas no dado que a gente teve na outra semana, foi uma surpresa negativa, isso esfriou, aí corroborou com essa perspectiva mais negativa para o PIB no relatório Focus dessa semana. Falando um pouquinho de dados externos, a gente teve as vendas no varejo na China que subiram em outubro, acabou sendo um dado positivo, assim como a produção industrial que também teve uma expansão de 3,5% em outubro, superando as expectativas do mercado, que era de 2,8%, então acabou sendo um dado bastante positivo. A gente teve o registro também do PIB da zona do euro, que teve uma elevação de mais 2,2% no trimestre, que ficou ali em linha com o que o mercado já previa, números bastante positivos. Falando de Estados Unidos, a gente teve também no varejo um avanço das vendas de 1,7% no mês de outubro em relação a setembro, mostrando aí que o ritmo de crescimento vem se mantendo aí bastante aquecido, né, falando do mercado americano. Inclusive, isso tem impressionado um pouquinho mais o lado da inflação e levando essa preocupação também sobre não só a redução dos estímulos que já foi anunciada, mas em que momento o mercado americano, ou melhor dizendo, o Fed, vai precisar elevar a taxa de juros para que se mantenha a inflação no longo prazo ali dentro das metas que são estipuladas ali pela política monetária do país. São números relevantes para a gente seguir acompanhando, que pode impactar diretamente o fluxo de capitais no mercado internacional e, obviamente, também aquela correlação entre a renda variável e a renda fixa. Uma vez que as taxas de juros se tornem mais atrativas, você pode ter uma migração entre esses diferentes nichos de investimento. E voltando para o Brasil, que eu acho que é o que mais pesa aí no cenário, que é o que vem mexendo mais com a Bolsa. A gente teve mais uma semana negativa, e a gente tinha começado o mês de novembro um pouco mais positivo e acabamos voltando aí para o campo negativo. Tudo se dá por volta da questão do lado fiscal, né? As incertezas políticas e também as projeções da campanha política para o ano que vem, né? A gente já teve aí o Lula até acenando com o Alckmin de repente ter ali uma chapa entre os dois. A gente viu o Bolsonaro ainda se decidindo se vai se filiar ou não. Existem algumas questões um pouco mais sensíveis que ele precisa definir, ou melhor dizendo, né, o partido e ele precisa chegar num consenso. A gente teve uma fala do Bolsonaro que também ajudou a criar mais uma incerteza nessa percepção do lado fiscal, que foi em relação a um reajuste dos salários dos servidores. Ele fez uma declaração essa semana de que ele pretende utilizar parte
dessa brecha ou desse espaço fiscal, né, que se pretende com aspectos precatórios, para também fazer o reajuste dos salários dos funcionários públicos. E, obviamente, isso não está previsto. Inclusive, o próprio Arthur Lira, se eu não me engano, na quinta-feira, ele chegou a relatar que isso teria um impacto fiscal que não está na conta do orçamento. E, obviamente, a gente entra naquela mesma questão que a gente falou, né? Que entrando em ano eleitoral, costuma ser o ano em que o governo tenta utilizar de toda a máquina pública para fazer um lobby político, né, para angariar votos, para tentar melhorar a sua popularidade, mas isso coloca em xeque e coloca sempre em dúvida a questão da responsabilidade fiscal. E é bom ressaltar que quando a gente fala de reajuste de salários, a gente está falando de despesas permanentes. Então, não é um impacto temporário que você está simplesmente tratando. Isso tem toda uma consequência no horizonte a longo prazo de toda a política fiscal do país. Então, esse é um ponto também que a gente tem que observar de que maneira isso vai ser conduzido. A PEC dos precatórios continua numa indefinição muito grande. É bom lembrar que, quando foi para o Senado, a PEC ela exige um quórum qualificado. Isso significa que você tem que ter 2/3 de aprovação, e por isso que a articulação política ela é muito importante para que você consiga colocar em pauta algo que venha a ser aprovado. E dependendo das alterações que venham a ser propostas, emendas substitutivas ou algumas mudanças mais significativas, o texto teria que retornar para a Câmara, e isso atrasaria ainda mais o processo, e certamente você traz mais ambiente de incerteza e mais uma necessidade de articulação entre o Congresso para que você consiga seguir com a medida e a coisa não siga se arrastando. Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente vai ter ao longo do ano. A reforma administrativa basicamente saiu do radar, ninguém acredita que esse governo ainda vai conseguir colocar isso em pauta. Acho que a PEC dos vai chegar Papai Noel e a reforma não chega. Isso aí não tem a menor condição de acontecer. E acho que esses são os principais pontos, né? E corroborando aí com o que a gente falou da questão do efeito da inflação no crescimento também da economia, a gente teve o dado do IBCBR, que é uma antecipação, né? Basicamente uma prévia aí do PIB, que registrou uma queda de 0,27% em setembro, em comparação com agosto. Então, um outro número aí que mostra que a economia está perdendo tração e a gente está deixando, né, a desejar no sentido dessa retomada econômica que se previa ser muito mais duradoura do que está se mostrando ser. Acho que esses são os pontos principais aí que a gente teve nessa semana. Legal. O que fica no radar do investidor, né, é assim, um cenário onde a gente não sabe se o governo vai ser capaz de cumprir as promessas que foram feitas lá em 2018, né, de um governo liberal, onde o mercado iria se autorregular, onde medidas populistas não iriam tomar papel dentro das políticas econômicas. Esse discurso a gente já está, digamos assim, precificando, ele já não existe, né? A gente tem aí a certeza de que o governo está rumando para essa medida mais populista, o que faz com que o risco fiscal esteja no radar do investidor. E aí, para quem está ouvindo a gente entender, por que isso é importante? Porque isso faz com que quem queira investir no Brasil, nas empresas brasileiras, sejam elas sólidas como uma Petrobras, uma Vale, os grandes bancos, as grandes empresas que são ponta de lança no mercado internacional, como JBS, para você investir no Brasil dentro desse cenário, você exige um prêmio maior. O que é exigir um prêmio? Você exige uma taxa de juros um pouco mais atrativa, né? E isso, de fato, aumenta o risco Brasil. Quando aumenta-se o risco Brasil, você faz com que haja uma dicotomia, né? Eu vou investir num lugar que não está me oferecendo tantas
tantas coisas atrativas no momento. Quando eu olho para o mundo, eu vejo a Bolsa Americana explorar e subir em patamares históricos. Eu vejo, por exemplo, a Europa retomando o crescimento econômico e até agora preocupada com inflação, imagine, e o próprio Estados Unidos pensando em aumento de juros. Então, Thaís, quando todo mundo olha aqui para o Brasil, o pessoal fala, é melhor não, né? Porque é muito risco para pouco ganho. Como é que o investidor se situa nesse cenário, onde a inflação vai galopando, a taxa de juros está correndo atrás do prejuízo, mas, no fim das contas, o mercado de renda variável, que é quem de fato produz e impulsiona, é o motor da economia mundial e brasileira, no caso, nosso caso aqui, acaba ficando em segundo plano. Exatamente, Rafael. Eu sempre digo isso aqui, né? Essa frase é batida, investir no Brasil para bravos, né? Então, a gente, inclusive, corroborando aí com o que você falou, a gente tem visto até mesmo uma inversão, né, das taxas oferecidas nos títulos pré-fixados. Quando a gente sempre usa, né, como referência os títulos públicos, né? Então, para quem está nos ouvindo, nós temos 3 tipos, né, de taxas oferecidas nos títulos públicos, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré e o Tesouro IPCA+, né, que é atrelado à inflação. Então, quando a gente pega ali o Tesouro Pré fixado, né, que é aquela taxa que é travada e vai assim até o final, 2024, ela está mais alta do que o Tesouro Pré 2026, enfim, do que os títulos mais longos, né, quando normalmente o que a gente enxerga é que os títulos mais longos, eles oferecem uma taxa maior, né, mais atrativa, e os títulos mais curtos, eles costumam ter uma taxa menor, justamente por conta do risco, né, de você deixar o dinheiro lá investido em mais tempo, por mais tempo, então por isso tem um prêmio maior. E o que a gente está vendo agora é uma inversão das taxas. As taxas mais curtas pré-fixadas, não só no Tesouro, mas a gente vê também nos CDBs, elas estão mais altas, né, do que dos títulos mais longos. Então, a gente está vivendo tempos muito, muito instáveis em que o investidor ele realmente precisa lançar mão de uma coisa que a gente já vem falando aqui ao longo de vários podcasts, que é a diversificação. Então, não preciso nem dizer, né, que é bom ficar de olho em relação aos títulos mais longos. A gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe o que vem depois das eleições, né, como que vai ficar o nosso cenário. Com certeza iremos sobreviver, mas é um cenário um pouco incerto. Então, eu vejo, né, que as carteiras elas precisam ter os componentes de curto prazo, e aí a gente pode se beneficiar dessa questão das taxas mais altas nesse momento. Se reservar ali, reservar um pedaço da carteira, né, colocando corrigido ao CDI ou à taxa Selic, para poder aproveitar, né, os próximos movimentos que vão vir, já que a Selic, já que as taxas pós-fixadas elas acompanham ali a subida da taxa de juros, enfim, acompanha o movimento dela, então é o tipo de taxa mais conservadora que a gente tem. E no mais se posicionar também a médio e longo prazo, né? Então a gente tem aí tem ações que são bem interessantes, pensando aí no longo prazo, ligadas à tecnologia, né? Expor um pouco do dinheiro, talvez, a parte mais exposta a ativos internacionais, como os BDRs, os ETFs, que a gente vem falando aqui também, né? Eles deixam a carteira bem interessante num cenário de longo prazo. E, assim, realmente exatamente, é um jogo de xadrez. Obrigada, você definiu exatamente o que a gente está vivendo hoje em relação ao nosso cenário econômico na hora de montar uma carteira, né, Rafael? Que é um jogo de xadrez. Porque, às vezes, essa
comparação, essa metáfora, né, com o jogo de xadrez. É porque a gente está lá, igual naquela série, né, o Gambito da Rainha. A gente está enfrentando um adversário duro, um adversário que joga de uma maneira efetivamente forte, mas a gente tem que ter estratégias para fugir das armadilhas, né? E aí, Cadu, trazendo também a sua experiência, e a Thaís também pode opinar, eu conversando essa semana, né, até para observar algumas posições, conversando com alguns investidores, a gente percebe que é o seguinte: antes da pandemia, ou no início da pandemia, a gente teve uma queda generalizada. Tudo caiu. Caiu o ouro, caiu o Bitcoin, caiu os títulos mais seguros, os títulos menos seguros, caiu tudo, porque foi aquele pânico generalizado. O que a gente tem agora é uma conjuntura muito específica do Brasil, né? Onde temos um dólar em elevação pelo risco país e pela atratividade de outros investimentos lá fora. A gente tem uma inflação galopante pela escassez de materiais, pelo aumento da paridade dólar-real e pelas dificuldades que nós estamos tendo internamente de atrair capital estrangeiro. E aí a gente tem que produzir estratégias, buscar opções, né, Cadu e Thaís, que tentem driblar essas possibilidades. Por exemplo, taxas que são de longo prazo, protegendo inflação mais, nesse momento elas fazem sentido. Mas será que, por exemplo, a gente tem um relatório Focus prevendo inflação de 5,20 para o ano que vem, mas a gente tem ela anualizada de 11,5, né? Ou seja, há uma previsão de um cenário melhor de inflação. Será que vale a pena apostar em inflação mais no curto prazo? Ou seria mais interessante apostar nesse momento em inflação mais no longo prazo? O CDI, ok, a gente está vivendo uma puxada forte da taxa de juros. É uma inflação que, até segundo o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, já não é mais uma inflação de ocasião, é uma inflação persistente. Então, será que não vale a pena, talvez, apostar mais no CDI, especificamente, que esse sim, que é um instrumento que está correndo atrás do rabo, que está correndo atrás do prejuízo, talvez ele se mantenha alto, projetando 2022, 2023, o relatório Focus vai dando essa perspectiva para a gente. Ou seja, a gente precisa encontrar possibilidades e fundos e gestores e alternativas financeiras que nos tragam essas opções, né? Enxergar um cenário, ninguém consegue fazer com uma previsão absoluta. Ninguém aqui tem bola de cristal, a mãe de Iná já foi embora. Então, a gente precisa entender como a conjuntura internacional se relaciona com o mercado brasileiro. Já não vivemos mais uma possibilidade de pandemia, onde o que afeta lá, afeta cá, mas temos coisas muito específicas acontecendo aqui dentro, né? E uma conjuntura onde é importante observarmos de que maneira driblar essas dificuldades, porque opções há, né? Eu não posso virar aqui e falar assim, vamos investir tudo em SP500. Não sei, é provável que tenhamos uma puxada da taxa de juros no meio do ano que vem, por exemplo. E aí seja mais interessante para os investidores colocar dinheiro em títulos americanos, né? E aí o que vai acontecer? A Bolsa Americana vai cair. Enfim, Cadu, tô aqui divago, né? Tô aqui divagando, tentando encontrar uma solução. Mas é importante observar esses cenários, né? Porque alternativas estão claras aí que existem. Sem dúvida que é um cenário que é desafiador, né? A gente tem muitas variantes aí a serem consideradas para tomada de decisão em relação a qual investimento fazer, ou melhor dizendo, né, como direcionar a sua carteira diante das opções de estratégias que você consegue ter no mercado. Esse ponto que a Thaís falou, né, das curvas de juros, a gente está tendo, né, as curvas curtas mais elevadas do que as curvas longas, é o que a gente chama de inflexão da taxa de juros, ou achatamento da estrutura a termo. E qual que é o ruim, né, quando a gente olha para o passado? Eu não quero fazer muito comparativo, porque eu acho que as condicionantes de hoje talvez não sejam as mesmas que a gente já viu lá atrás. Então pode ser que essa dinâmica não se dê da mesma forma que a gente teve no passado. Mas basicamente quando a gente tem essa inflexão da curva de juros, ou seja, as taxas de curto prazo subindo muito e as longas ficando mais baixas, o que costuma ter como efeito é exatamente
você esfriar a economia, né? Um desaquecimento da economia. E esse é um efeito que não é exclusivamente Brasil, tá? Isso a gente está observando na economia global, isso em função dessa inflação que foi muito puxada para cima pelos efeitos que a gente já comentou aqui várias vezes, causados pela pandemia, a retomada econômica mais rápida, um gargalo na oferta, com uma demanda muito forte por bens, fazendo com que o preço desses produtos subissem e, inclusive, faltassem. A gente vê, por exemplo, uma outra preocupação no cenário internacional que pode impactar no crescimento econômico, está diretamente relacionada com o preço do frete internacional. O frete está muito caro. Os portos estão abarrotados. Estados Unidos, num porto que você levava 2 dias para desembarcar, hoje você fica 9 dias. Então, O Cadu, não tem container, não tem container. não tem chip. Exato. O mercado de microprocessadores, semicondutores, está absolutamente, como você bem falou, está num gargalo tremendo, né? Ou seja, nem que o mundo queira crescer, ele vai conseguir crescer da forma que ele precisa nesse momento. Perfeitamente. A gente está colapsado, né? De certa forma. Até a Apple foi impactada no resultado dela em função diretamente pela questão de falta de chips, inclusive. E o que acontece? A grande dúvida que fica, que eu acho que é o que mais fica na cabeça ali dos dirigentes dos bancos centrais, falando tanto de Brasil como do mundo inteiro, e o que fica talvez também no horizonte aí de observação, sempre em alerta dos analistas, é se de fato essa inflação que a gente tem, ela é transitória, ou será que ela vai ter um caráter mais duradouro? Essa é a grande questão, porque por enquanto o mercado, de maneira geral, ainda trata que esses efeitos são transitórios, mas cada vez mais eles parecem mais persistentes. E se eles forem mais duradouros, pode ser que a política que foi adotada não tenha sido a mais adequada. E aí a gente pode entrar, sim, num cenário de uma inflação mais elevada por um período mais prolongado e um crescimento mais baixo do que se projetava. E se... Não acho que é um cenário de estagflação, né, que é o que fala. Eu acho que a gente não vive ainda isso, não tem isso projetado na minha cabeça, pelo menos. Mas pode ser que se aproxime de alguma coisa parecida. Eu não quero fazer comparação com o passado, porque eu acho que a dinâmica é um pouco diferente, mas é uma situação semelhante ao que a gente teve na Europa em 2011. Não vou entrar aqui em detalhe, mas pode ser que a gente passe por alguma coisa nesse sentido. E o que o investidor, né, ele precisa fazer? Né? Ele precisa diversificar. Então, assim, opções de investimento você sempre vai ter. E o que a gente tem que levar em consideração? Quais são as características daquele investimento? Qual é o meu horizonte de prazo que eu quero deixar? E qual é o meu perfil de risco do quanto eu quero assumir? E aí eu vou equilibrar a minha carteira diante dessas análises, primeiro daquilo que eu objetivo e depois daquilo que das características dos investimentos. Eu sempre brinco, às vezes o pessoal pergunta o seguinte, né? Cadu, se fosse para você, qual o melhor investimento nesse momento? E eu sempre falo que não existe o melhor investimento. O melhor investimento só existe para o passado, porque quando a história já está contada. Para frente não existe. Se existisse um que fosse melhor do que todos, só tinha um tipo de investimento. Ninguém ia escolher investir num pior. Então, assim, a gente não sabe. A gente avalia o quê? Características. A gente monta cenários. Qual o cenário que eu imagino para o ano que vem? Você falou do título de inflação de longo prazo. Eu não acho, e não acho mesmo, que a inflação ela vai seguir pressionada da forma que foi esse ano, por vários motivos. Não vejo motivo para petróleo subir da forma que subiu esse ano. Preços de energias, né, de maneira geral, que não é só petróleo, gasolina, gás natural, eu acho que essa pressão a gente já teve muito forte nesse ano. Acho que no ano que vem, mesmo que ele continue a subir, esse ritmo vai ser muito mais fraco. A gente tem esse início de retirada de estímulos e uma perspectiva de que as taxas de juros comecem a subir no ano que vem, falando, né, de cenário internacional. Então, obviamente, isso tem um efeito sobre crescimento econômico. Então, a expectativa para o ano que vem, e falando Brasil especificamente, é um crescimento mais baixo. O Banco Central já apontou
que deve elevar a taxa de juros para um patamar contracionista. Eu acho que isso está muito mais alinhado em ele manter a ancorada ali as expectativas lá na frente. É bom lembrar que a meta de inflação para o ano que vem é de 3,5%, e a gente tem aquela banda de 1,5% para cima ou para baixo. Então a gente já está falando entre 2% e 5%. Hoje o mercado está projetando perto do teto. E o que o Banco Central está tendo que fazer? Ele precisa resgatar a credibilidade do mercado de que ele vai ser, sim, competente na sua política fiscal. E, diante disso, ele precisa, sim, adotar uma medida um pouco mais austera para que essas expectativas elas fiquem ancoradas dentro do que é o objetivo da política monetária. E, nesse cenário, né, tudo leva a crer que a gente vai ter uma pressão menor pelo lado da oferta, porque, a princípio, esses gargalos eles devem começar a aliviar, de certa maneira, e, por outro lado, você vai ter uma pressão menor pelo lado da demanda. Então, a princípio, a nossa inflação não deve ser muito elevada. Não quer dizer que a taxa de juros não vai subir, porque existe um outro componente que é essa dinâmica que você falou do risco Brasil. Então, uma vez que o ambiente de incerteza ele permanece muito agitado, né? Muito inseguro, obviamente que a taxa de juros vai seguir pressionada, independente que a inflação venha para baixo. Então, a gente tem que sempre se policiar entre esses dois. O que eu percebo nesse momento, que é o que eu falei num outro podcast. Eu acho que quando a gente olha para os títulos pré-fixados de curto prazo, curto, médio prazo, estou falando ali entre 1 e 2 anos, nesses momentos de estresse que a curva de juros dá uma esticada, acaba surgindo boas oportunidades. Você, às vezes, pega um título pagando 13% para 2 anos. E eu acho que esse patamar ele é superior ao que um título indexado à inflação está pagando. É o que a gente chama ali de inflação implícita. É o título pré pagando mais do que o título indexado à inflação. Então, eu acho que tem prêmio. Qual é o risco que você tem nesse tipo de título? É o risco do custo de oportunidade. De repente, você pegou um título pagando 13 e chegou no ano que vem tem título pagando 15, pagando 16. Então, você não está perdendo dinheiro diretamente, mas está deixando de ganhar. É esse risco que você tem envolvido. O título é indexado à inflação. Qual é a vantagem que você tem? A vantagem é que, se a inflação disparar no ano que vem de novo, você está protegido. Você vai ter um ganho real que já está contratado. Você pegou um título IPCA mais 4,5. Se a inflação for 5, você vai receber 9,5. Se for 10, você vai receber 14,5. Qual o risco que você tem? No caso do título público, é o PU, né, que a gente chama, que é o valor de mercado ali do título, que ele oscila. Ele pode oscilar. Se a curva de juros, né, se modifica, hoje eu posso ter pago R$1.000 num título e amanhã ele está negociando por 900. Se a curva de juros subir, eu vou ter ali uma depreciação daquele meu ativo. Se eu carregar até o vencimento, sem problema. Mas você vai ver essa oscilação na carteira. Se é algo que incomoda o investidor, talvez não seja interessante o título público. Talvez seja interessante ele olhar para um título privado, que é marcado na curva que a gente fala, né? E ele não vai ver essa oscilação. Então, de repente, vai para um CDB indexado à inflação, para você não ver oscilação na carteira, você vai se sentir mais confortável com isso, é uma opção. Então, acho que a gente tem que avaliar as características do tipo de investimento e quanto que eu estou disposto. Eu, na minha cabeça, considero ainda que a bolsa está barata, mas não quer dizer que não possa cair mais, como eu sempre falo aqui. Mas para quem tiver um pouco de paciência, empresas que são, né, resilientes, pode ser que a gente passe por essa turbulência e depois surge um bom momento de recuperação. Mas ninguém tem bola de cristal, a gente não pode fazer afirmações. Então tem que considerar. É um momento em que as incertezas são maiores, as oscilações das carteiras vão ser maiores. Eu quero passar por essa dinâmica, eu prefiro e me sinto mais confortável em ativos mais seguros, e é isso que a gente vai balizar para a tomada de decisão. Porque também não tem essa coisa que o pessoal fala, né? Agora está na baixa, é entrar. Tem que ser de acordo com o que você se sente, se você considera. Porque não adianta você entrar num ambiente muito de incerteza e, de repente, a bolsa sofre uma queda de 15% no mês e você não dorme. A pessoa não está bem. Então, é o equilíbrio em tudo. E não pode ser só a ambição de ganhar. A gente tem que buscar o que faz sentido para cada um. Fiquem em silêncio para Thaís comentar as inserções do Cadu, mas eu vou lá e eu vou para mais uma metáfora, né? Perfeito, né? Eu concordo com tudo que o Cadu falou. Eu só tenho uma exceção, porque eu
eu vejo assim, por exemplo, eu acho que a situação que a gente está vivendo é como se fosse um assalto, né? Nós estamos no meio de um assalto. O que aconteceu? Os assaltantes entraram no banco. Aí entrou o ladrão. Mão na cabeça, eu quero a chave do cofre, me dá o dinheiro. O que é o assaltante? O assaltante é a inflação. A inflação chegou de repente. E aí quem é a polícia na história? A polícia é a taxa de juros. A polícia está chegando, a polícia está correndo atrás do bandido, mas ela ainda não encontrou o bandido. Em que você aposta nesse momento? Você sabe que uma hora a polícia vai chegar e o bandido vai pegar o dinheiro e vai embora. Ou ele vai largar o dinheiro lá, mas o bandido, de alguma maneira, ele vai embora daquele assalto. E a polícia vai ficar. A polícia vai chegar, vai espantar o bandido vai embora. E a polícia continua. A polícia vai continuar por quanto tempo mais? Até que o bandido pense assim, melhor eu não voltar lá porque a polícia ainda vai estar lá e eu vou procurar outra coisa. É a taxa de juros e a inflação. Por quanto tempo mais a inflação será persistente? Por quanto tempo mais a inflação vai continuar aí na nossa economia? E por quanto tempo mais a taxa de juros vai continuar crescendo? E por quanto tempo a taxa de juros vai continuar alta nesse patamar? Né? Por isso que eu acho que numa aposta de curto prazo, melhor a inflação mais. Né? E numa aposta de mais longo prazo, melhor o CDI. Porque é muito provável que a política monetária ela consiga encontrar uma mediana onde a taxa de juros vai se manter alta a ponto de afugentar a possível inflação. É a polícia que vai continuar lá dentro do banco para que o ladrão não volte. E assim a gente precisa apostar em 2, 3 anos um pouco mais na taxa de juros do que na inflação. Pelo menos essa é a minha visão, é como eu consigo enxergar os investimentos aí nos próximos 2, 3 anos. E aí o que acontece? Vamos imaginar que a renda variável, a bolsa de valores, são os outros negócios, né? São os outros negócios da rua. Será que a pessoa vai querer sair para a rua para comprar no mercadinho da esquina, sabendo que acabou de ter um assalto ali no banco? Será que a pessoa vai lá comprar aquele pão ou vai esperar, vou esperar as coisas acalmarem, vou esperar, de repente, a situação se acalmar um pouco, até voltar ao mercado, comprar o meu pão, comprar o meu remédio, sair com a minha filha para passear, tomar meu chopp na esquina. E esse é o investidor da renda variável, da Bolsa de Valores, né? Enfim, não sei se eu viajei na maionese, aliás não, com certeza viajei na maionese, mas essa é a situação. É melhor você, nesse momento, apostar na polícia. A polícia está chegando. Quem é a polícia? A polícia é a taxa de juros. Vai para a taxa de juros que a polícia vai ficar naquele bairro ali por enquanto. Até a polícia sair, quando a polícia começar a sair, é quando os consumidores vão voltar a frequentar o negocinho local, vão voltar a comprar na farmácia, comprar na padaria, tomar um chopp na esquina, e aí a Bolsa de Valores se eleva. E aí, senhores, o que vocês acham? Adorei, Rafael, a sua metáfora. Eu acho que exemplifica, né, muito bem tudo isso que o Cadu, como sempre, faz aqui tão lindamente, né, com tanto embasamento, tanta informação consistente e interessante, né? Eu adoro as explicações do Cadu e gosto bastante também, Rafael, da maneira como você simplifica, né, todo esse movimento. Eu concordo com vocês dois, tá? E assim, eu nesse momento, eu prefiro também ficar no longo prazo com a polícia, né? Porque, no caso, com a taxa pós-fixada aí, com o CDI, com a taxa Selic, eu prefiro, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a polícia vai demorar para conter o assalto, né? Então, a gente não sabe até quando a inflação vai ficar nos rondando. Então, longo prazo eu também concordo, CDI, Selic, curtinho prazo ali eu gosto muito dos títulos pré-fixados, tem inclusive títulos bancários que são isentos, né? Não possuem a cobrança do IR, que estão com um prêmio excelente de 12% para um cenário de 2 anos. Então,
É um comentário apenas, tá? Não é um call, queridos ouvintes. Mas é só para exemplificar aqui em termos mais concretos, né, o que tem aparecido hoje nas plataformas de renda fixa das principais corretoras aqui do Brasil. E aí eu gosto bastante dessa dobradinha. Eu fico um pouco reticente em relação ao IPCA mais juros, né? Prefiro ir com calma em relação a essa taxa, justamente que a gente não sabe o que está por vir aí. E gosto bastante dessa colocação que o Cadu fez, né? Que é justamente assim, o investidor ele precisa ter esse autoconhecimento, né? De falar, poxa, eu encaro esse risco aqui, que é o que você falou, né, Rafa? Será que o investidor vai se sujeitar a sair ali para tomar um chopinho na esquina, sabendo que tem bandido na vizinhança, né? Então é justamente isso, assim, é essa instabilidade do cenário. Então é o investidor se perceber, né? Entender que o dinheiro dele que ele vai investir, ele tem caixinhas, né? Não só de curto, médio, longo prazo, mas também em relação a risco, né? E esse risco ele tem que estar diretamente proporcional ao risco que ele consegue segurar, né? Aceitar, né? Levar com tranquilidade, né? Exatamente, porque a gente também, eu sempre costumo dizer, né? O que é bom para o seu amigo não é bom para você. Então, você tem que saber o que é bom para você. Então, poxa, se eu não consigo lidar com a chance de, num cenário aí de 2 anos, o meu patrimônio em ações diminuir 20%, oscilar 20% para baixo, poxa, então eu tenho que repensar essa posição, né? Eu acho que é um momento realmente, como você falou, é o gambito da rainha, né? A gente está diante de um oponente poderoso, um oponente que é difícil, né, da gente enfrentar, e é um momento realmente estratégico. É um momento de se posicionar estrategicamente em certas ações, né, de setores mais resilientes, de setores que vão se desenvolver, que tem uma premissa interessante de se desenvolver aí nos próximos anos, nos 2, 3 anos aí, e colher frutos lá na frente, né? São as taxas mais conservadoras, como a Selic e o CDI, na renda fixa, né? Talvez um multimercado ali de médio risco para quem está um pouquinho em cima do muro, não quer nem ir lá para as ações, mas também fica um pouco reticente, queria alguma coisa mais com risco. Talvez um multimercado faça esse papel muito bem. Enfim, em relação ao mercado de ações, pessoal, o que vocês estão achando aí quais são os setores que vocês entendem que são uma boa aposta, podem representar uma boa aposta futuramente? Eu chuto aqui no que o Rafael já falou em podcasts passados, no setor de tecnologia. E vocês? Vou dar a minha opinião aqui. Acredito, tá, que a gente tem alguns setores que devem retomar com a reabertura acho que é claro aí, o agronegócio continua forte no Brasil, acho que a gente tem muito para competir no mercado internacional, acho que é um setor que vai seguir bem aí no próximo ano. Outro setor que eu vejo como positivo é a parte ali de concessões. Então, quando a gente olha para empresas, por exemplo, de estradas, e o agronegócio está envolvido também com a parte de ferrovias, então as empresas de logística eu acho que pode ser um bom caminho. Existe espaço que a gente tem as incertezas pelo ambiente legal, que é a liberação de alguns marcos importantes, a BR do Mar, a questão lá das ferrovias. Existe todo um projeto de investimento em infraestrutura que a gente sempre comenta e nunca sabe quando é que realmente vai sair.
mas acredito que é um setor que também se torna interessante. A gente já tem visto um aumento do volume de veículos nas estradas, que foi um setor também que sofreu um pouco aí durante a pandemia. Existe um ponto que foi até você, Thaís, um tempo atrás tinha levantado, que era o setor de turismo. Eu não sei quanto tempo vai levar para a gente voltar a níveis normais, mas eu acho que tem uma certa recuperação interessante. As empresas elas estão mais enxutas, né, do que a gente tinha no passado. Quando a gente olha, por exemplo, para a estrutura de capital das empresas, elas estão bem menos endividadas do que elas estavam em 2019. Então, se o mercado se recuperar, mesmo que não seja na totalidade, certamente, como a gente já viu em alguns casos, a lucratividade vai ser muito maior. Para o final do ano agora, a gente já viu uma demanda aumentando, por exemplo, para reservas em hotéis, a CVC, embora, se você for comparar historicamente, ainda não é um número forte, mas é uma reversão bastante interessante, pode ser um setor para a gente ficar de olho. O que talvez pode pesar negativamente é o que a gente já falou da atividade econômica. A inflação elevada reduz o poder de compra, né, do consumidor, e isso pode ter um efeito negativo. Mas eu acho que ainda